Samuel, né? Eu sou do PPGCA, que é o Programa de Pós-Graduação em Produção Primária aqui do FPPR. O meu artigo que foi introduzido foi basicamente a avaliação de modelos RAG em documentos biomédicos. Basicamente, né, um RAG é literalmente um LLM sobre um contexto maior de uma linguagem. Por exemplo, o LLM, ou Grande Modelo de Linguagem, basicamente é uma IA que consegue interpretar muito bem o vocabulário humano, que esse é o grande problema da computação. Computadores normalmente não conseguem interpretar a linguagem humana, a linguagem natural que nós falamos. Tanto se você fizesse isso, teoricamente, né, nós poderia falar para o site, o computador faz um site bonito, o computador faria, né? Mas o computador não consegue interpretar a linguagem humana, porque existe vários problemas, existe ambiguidade, ou seja, a palavra pé de mesa ou pé humano, né? Então, dizer a mesma palavra referir a outras coisas. Por exemplo, expressões, onde Judas foi dar a volta. Então, o computador não vai entender muito bem isso. Então, tem vários problemas na linguagem humana. E esse problema, existe uma área na computação chamada NLP, que é Natural Linguagem Processing, linguagem natural. E, basicamente, o LLM se tornou o novo santo graal dessa área. Então, o LLM, hoje, é a melhor tecnologia para lidar com isso, para lidar com o contexto, ter linguagem humana que o computador pode interpretar. Só que ele tem limitações ainda. Uma das principais limitações é entender linguagem técnica, linguagem mais rabiscada. Não consegue entender linguagem de forma genérica. Por exemplo, se você falar de forma genérica, com o ChatGPT, ou perguntar coisa genérica, o ChatGPT vai conseguir responder. Mas, de certa forma, conseguir ser mais técnico em vários conteúdos, talvez o ChatGPT ou os modelos, né, de LLM começam a alucinar, a gente chama de alucinação, né? Ou não vai ter uma acurácia boa. Então, surgem os modelos RAG. O modelo RAG, basicamente, é o seguinte: eu pego um LLM já pronto e começo a treinar ele só para essa linguagem. Nesse caso, a gente pegou para a linguagem médica. Então, a gente pegou, né, uma base de dados médica, que foi a PubMed QA, e a gente treinou para conseguir documentar e melhorar no sentido de linguagem de arcão médicos. Esse foi o nosso objetivo, né? Então, a gente queria saber se o nosso modelo traria, né, uma precisão factual maior que modelos LLM genéricos e se os modelos LLM poderiam explicações mais fiéis comparados aos modelos de recuperação, né? Então, os modelos de LLM normais. Essas são as nossas duas perguntas. O modelo que a gente usou foi o Llama, justamente porque o Llama é um modelo código aberto do Facebook, então basta baixar e instalar localmente na sua máquina, comparado a outros modelos, no qual você vai ter que pagar cartão de crédito ou vai ter que pagar em dólar para usar eles, para deixar GPT. E a nossa base de dados foi a PubMed QA, que é basicamente uma base de dados de 450 questões, tem 3 alternativas, né? Sim, não e talvez, e serve mais para treinar a capacidade dos modelos de entender. Então, tem várias, então existe uma pergunta, né? Então, existe uma pergunta da área médica e existe 3 alternativas, né? Sim, não, talvez. E, através disso, o LLM vai começar a ser treinado, né? No sentido dessa linguagem, né? Do jargão médico. Aqui a gente tem 3 trabalhos relacionados. O primeiro trabalho relacionado é utilizando LLMs no sentido de em 3 bases. Então, utilizam nas bases do exame médico dos Estados Unidos, do exame médico da Índia e também utilizando o PubMed QA. Eles foram muito felizes nisso e eles usaram também várias estratégias de prompts, porque a gente pode configurar um prompt da LLM para entender melhor o contexto da linguagem. Então, eles fizeram sem prompt e com prompt e tiveram resultados. Basicamente, o artigo cita que não houve uma diferença tão grande comparado com prompt ou sem prompt nos resultados deles. Esse outro, no qual eles criaram um GPT próprio, então eles literalmente criaram um modelo LLM para, só no contexto de linguagem, obter uma acurácia de 78 pontos, que foi extremamente grande na época, foi em 2022, mas hoje está literalmente defasado, porque hoje, literalmente, a cada uma semana, uma nova empresa lança um novo modelo e literalmente supera os modelos anteriores. Então, isso aqui é uma coisa muito concorrida. E o terceiro, que é basicamente no qual eles criaram um modelo LLM, mas usando QG, né, que é gráfico de conhecimento, que é uma forma muito melhor de procurar conhecimentos dentro da base, e eles tiveram um ótimo conhecimento técnico no sentido comparado aos outros modelos, né? Outros modelos normais, né, de LLM, alucinavam muito no sentido técnico. Seja, quanto mais tempo você ia, mais ele conseguia alucinar. Mas nesse caso aqui, usando o QG, eles retardaram muito essa alucinação. Então foi uma grande vitória deles, esse artigo. Então, no resultado, eu não tinha colocado os resultados aqui, não? Você que mandou. Acho que eu passei o slide antigo, então. Então. Comenta mais ou menos o que você. Tipo, nos meus resultados, tipo, porque esse trabalho está em construção, no meu resultado a gente obteve
uma boa no sentido de produzir linguagem, então o modelo consegue produzir linguagem médica muito bem, então ele consegue resumir, você consegue entregar documentos médicos, consegue resumir muito bem, mas ele tem uma acurácia muito péssima, então ele alucina muito fácil. E é isso que a gente está investigando agora, porque ele está alucinando muito fácil, então é nessa área que a gente está. Então é basicamente isso que dão os resultados atualmente. E limitações, né, como eu ia falado, então é necessário o pagamento dos API para grande quantidade de tokens, então se você quiser usar e treinar, porque treinamento normalmente ele eleva uma grande quantidade, você precisa de uma grande base de dados, você precisa de um grande computador, uma grande supermáquina, então é muito caro treinar LLM, é muito caro treinar modelo SAI, é uma coisa cara, ainda é pago em dólar, você precisa ter cartão de crédito, então não é uma coisa muito acessível atualmente. E é necessário também os chunks, né, que é uma divisão, então teoricamente, é muito caro também você fazer nos bancos vetoriais, porque além disso, você precisa pagar um banco específico para treinar esse modelo. Então, esse banco de dados também é caro, muito caro também. Então, é uma coisa muito, digamos, elitizada até hoje. E, basicamente, trabalho de futuro, a gente queria avaliar modelos fechados, nesse caso, ChatGPT, modelos pagos, e a gente também queria criar uma interface visual com esse modelo que a gente treinou. Fiquei triste, porque eu pensei que realmente ia passar, meu Deus do céu. Só mandou uma vez, né? Então, é o que chegou pra gente. Então, eu prometo que eu não vou Samuel, primeiro, aqui, se não me engano, foi um trabalho da Bruna, tinha falado antes lá que, às vezes, nós respeitamos mais quem fala melhor. Né? Acho que foi trabalhando nos trabalhos da manhã. Se o LLM está conseguindo falar melhor, em termos de falar com tom de autoridade, mas ele continua alucinando, um monte é um problemão, né? Isso. Ele vai impor uma certa autoridade de se demonstrar como alguém que parece saber o que está falando, mas ele só está falando besteira. Né? Então, é um grande problema, porque pessoas, né, que são da área, né, tipo, médico se lê, mas tá falando muita coisa, né? Mas pessoas que não são da área, se a gente dar esse modelo para essa pessoa, e a pessoa joga, e o modelo começar a alucinar muito, mas se vai ter uma linguagem médica, uma linguagem boa, a pessoa vai acreditar no modelo. E isso pode ser um problema muito grande. Somente se... Hoje em dia, as pessoas se clinicam consultando a IA, e cada vez elas vão considerar que a IA tem mais autoridade ali, talvez até por essa questão de ela consegue falar bonito. Né? Legal. Joia, obrigado, Samuel.